Então, aqui com o VS Code instalado, né, aberto, Visual Studio Code, eu vou aqui em File, Open Folder, que é abrir pasta, caso o seu esteja em português. Vou selecionar a pasta que acabamos de baixar, que você recebeu, né, e selecionar ela. Então, vai abrir esse programa, né, dessa forma, que é o Visual Studio Code. Então, aqui nesse código, né, nesse script, existem várias dependências. E nesse caso eu preparei aqui uma facilidade, né, que é para você instalar essas dependências. Por exemplo, você clica aqui, ó, instalação de dependências, e tudo que você precisa de dependência vai estar aqui. Se você quiser, você pode estar lendo para ver o que significa cada coisa, mas não se preocupe que não tem nada demais. Aqui você vai clicar aqui, ó, no play e vai aguardar. Então aqui, ó, se você ver aqui no terminal, né? Se não tiver aberto esse terminal, você vem aqui, ó, em terminal e seleciona New Terminal. Mas toda vez que você clicar ali, vai abrir. Então, aqui está dizendo, ó, que todas as dependências e o modelo de linguagem foram instaladas e estão prontos para uso. No meu caso, você percebe que aqui já estava instalado, né? Já estava instalado. No seu caso, vai aparecer essa mensagem também que todas as dependências foram instaladas. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é simplesmente clicar aqui, ó, no JuroScript. Então vai abrir esse código e simplesmente da mesma forma você clica aqui, ó, no play, e aqui você pode até já minimizar, né? Não pode fechar. Você minimiza e essa é a ferramenta, né, que vai estar ali ajudando aí a gerenciar áudios, receber e pesquisar alguma palavra que foi dita no áudio e muito mais. Por exemplo, eu vou selecionar um áudio aqui específico, né, que eu coloquei aqui de propósito para a gente ver aqui uma funcionalidade interessante, né? Vou selecionar aqui Juris Pro, o áudio, né, que eu preciso selecionar. Aí você seleciona onde você salvou o áudio que você quer fazer a análise ou a pesquisa de alguma coisa. Então selecionei esse áudio. Aqui eu vou colocar o nome do autor, né, nome da pessoa, e aqui qualquer comentário, né, sobre o que está nesse áudio, alguma coisa para mim entender o que se trata isso daqui. Então, após isso, né, eu posso colocar aqui, ó, iniciar a transcrição, que é a partir desse arquivo da transcrição que vai ser gerado aqui que a gente vai ter uma gama de possibilidades, né? E você vai entender aqui logo mais. Então demora um pouquinho aqui, alguns segundos para gerar. Então ficou pronto. Eu vou clicar aqui e vamos primeiro ouvir, né, o que tem nesse áudio. Então posso clicar aqui e selecionar abrir pasta do áudio. Então ele vai abrir exatamente aonde está o áudio, né? Vou dar dois Olha, cliques. eu cansei de avisar, né? Falei mais de uma vez. Expliquei direitinho, mas parece que não deu certo. Ele continua com aquele mesmo papo de querer cobrar o que, na minha visão, é indevido. Eu vou ser claro aqui. Se ele aparecer de novo na minha frente ou ficar insistindo nessa história, eu vou dar um jeito de resolver. E pode anotar aí, não vai ser na conversa. Acho que ele precisa entender o que acontece com quem se mete demais onde não foi chamado. Ou melhor, o que acontece com quem pisa onde não deve. Eu vou atrás desse cara. Da próxima vez, ele não vai sair tão fácil dessa. Então, não vou escutar tudo, mas eu coloquei esse áudio, um áudio feito de propósito, né? Contendo esse tipo de situação. Então, se você recebe do cliente um áudio desse tipo, né? De um cliente que foi lhe procurar para resolver essa situação, então você facilmente consegue analisar esse material. Por exemplo, já está clicado aqui, ó, o áudio que eu acabei de colocar, vou visualizar a transcrição e aqui eu tenho uma transcrição. Então, para mim fazer um relatório, eu simplesmente
pego toda a transcrição aqui. Se tiver alguma pergunta, ele coloca o ponto de interrogação. Então, tudo perfeitamente digitado, né? Isso rápido, né? Como foi feito aqui. Então, em um áudio longo também, isso é muito proveitoso, né? Muito produtivo. Outra coisa que eu posso estar vendo aqui, por exemplo, deixa eu escutar novamente. Olha, eu cansei e continua com aquele mesmo papo de querer cobrar o que, na minha visão, é indevido. Eu vou ser claro aqui. Se ele aparecer de novo na minha frente ou ficar insistindo nessa história, eu vou dar um jeito de resolver. Então, ele falou dar um jeito de resolver. Então, vou pesquisar isso daí, ó. Então, apareceu mesmo, só tem um, né? Por exemplo, na verdade, eu vou clicar novamente aqui, eu já pesquisei, né? Vou selecionar aqui e vou visualizar a transcrição. E observa que aqui, ó, ocorrência do termo buscado. Ou seja, eu busquei isso daqui, né? Dar um jeito de resolver. Poderia ser só uma palavra, por exemplo, resolver, que seria mais fácil. Como eu escutei que tem exatamente isso daqui, ele também localizou. Então tá aqui, ó. No início, né? Inicia no 27 segundos e o fim é em 30 segundos. Então, se a gente abrir o áudio... Olha, eu cansei de avisar, né? Jeito de resolver. Eu vou dar um jeito de resolver. Resolver. Exatamente no segundo 30, né? Segundo 29, né? Qual é o segundo mesmo? No segundo 30, foi falada essa palavra resolver. Então, entre o segundo 27 e o 30, foi falado dar um jeito de resolver. Então, isso aqui facilita muito quando você está buscando em um áudio longo, você quer encontrar uma palavra. Então, se você tiver vários áudios aqui, por exemplo, desse cliente, uma conversa, uma discussão muito longa, com vários áudios, você simplesmente pesquisa aqui o termo do que você quer. Então, por exemplo, a palavra resolver, que é o que seria buscado, né, uma palavra-chave, resolver, então apareceu aqui. Por exemplo, se eu digitar aqui Flamengo, tá até errado aí, mas eu vou deixar assim mesmo. Ou seja, ele retorna aqui dizendo, ó, que nenhuma transcrição é encontrada com esse termo pesquisado. Ou seja, de vários áudios transcritos que você tem aqui, nenhuma tem essa palavra aqui. Na verdade, a gente só tem um, né? Mas essa é a função. Outra coisa interessante é que aqui a gente tem aqui, ó, chave da API da OpenAI. Caso você tenha uma conta na OpenAI, você pode ter uma chave da API, né? Então você copia e cola a sua chave da API nesse campo aqui, né? Pronto, já copiei e vou selecionar aqui, por exemplo, aqui também eu tenho essa função, né? De filtrar por autor. Por exemplo, aqui a gente só tem um autor, né? Mas se tivesse outros, estaria listado aqui também. Vou selecionar aqui o nome dessa pessoa, apertar em buscar. Tá, na verdade por que não apareceu? Redefinir. Pronto, apareceu. Tinha que redefinir, né? Porque tinha alguma coisa aqui buscada. Eu selecionei aqui, né, novamente o que eu queria, né, que é o áudio, que eu, por exemplo, botei aqui o nome do autor. Quando eu boto o nome do autor, vai estar tudo que é referente a ele, né? Então, clica aqui e eu posso estar fazendo uma pergunta para a inteligência artificial referente a esse áudio específico que a gente acabou de colocar aqui. Por exemplo, uma pergunta interessante para esse caso, né, que justamente eu coloquei de propósito, seria: existe algum crime aqui? Existe algum crime aqui? Então vou fazer essa pergunta e bora ver o que ele vai responder. Ó, retornou aqui, né, o pop-up. Com base no texto fornecido, não há informações claras sobre a ocorrência de algum crime específico. No entanto, ameaças e intenções de resolver um problema de forma violenta sugerem um comportamento potencialmente criminoso. Então, observa que ele trouxe uma análise que facilita a sua interpretação também. Pode ajudar, claro. Se você quiser achar alguma brecha, então você pode fazer a pergunta que for.
para identificar se existe ou não essa situação em determinado áudio. Mas nesse caso, só a facilidade que você tem utilizando esse script, né, essa ferramenta, o ganho de tempo que você vai ter de não escutar todos os áudios para encontrar onde foi dita tal palavra, então isso facilita esse processo. Então é só usufruir e aproveitar, né, dessa ferramenta.